Estamos em João, capítulo 15, verso 1. Verso 1 e 2 hoje, estamos falando sobre a videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Que Deus nos abençoe e o Senhor fale através da sua palavra aos nossos corações. O tema de hoje é: e o meu Pai é o agricultor. Semana passada, falando sobre esse tema, falamos sobre Jesus sendo a videira verdadeira. Você que não está acompanhando, domingo passado tivemos o nosso primeiro domingo nessa nova série de estudos. Volta lá. Acompanhe, vá passo a passo. Nós vamos passear por esse capítulo e tem muita riqueza de compreensão sobre nossa vida, sobre a autoridade e a soberania de Deus, sobre nossa vida cristã, sobre nossa missão e nosso fruto neste capítulo 15 de João. Falamos sobre eu sou a videira verdadeira e hoje meu pai é o agricultor. Bom, eu venho de uma família de italianos, né? Minha mãe é mineira, mas meu pai é filho de italianos. Nós não tínhamos videira em casa. Tinha um patrício do meu pai que morava no Bom Retiro, que ele tinha ali eu lembro que ele tinha uma pequena videira no quintal da casa dele. E era uma alegria quando a gente ia lá brincar. Era um jardim grande no fundo da casa e eu e o Jorge corríamos pela terra. Mas o meu avô fazia vinho em casa. Eu me lembro pequeno a gente amassando as uvas com a mão. Minha avó fazia geleia do bagaço, e depois se bebia o vinho. Quando eu casei com a Blanche, nós casamos em 91, meu pai abriu uma garrafa do meu avô, que era de 69, de quando ele tinha feito a safra de 69, antes dele morrer. Interessante, foi a última que ele fez, aliás. Então essa coisa de uva e vinho sempre esteve na minha família. Meu tio também fazia, meu pai fazia vinho em casa. Eu tentei fazer com o Jorge. Um deu certo, mas ficou ruim, e o outro virou vinagre. Mas a gente ainda vai tentar de novo, quem sabe passando a pandemia. Mesmo que a gente não acerte. É mais legal a farra de fazer do que dar certo. A família toda reunida. Mas o agricultor planta a sua vinha, e ele se prepara para a colheita e cuida da sua vinha. O agricultor, ou aquele que é o vinicultor, ele tem todos os detalhes sobre a temperatura, sobre a terra, sobre o clima, sobre as espécies de uva, sobre o tempo exato da colheita, sobre o adubo, o tempo exato da poda. A videira produz, mas há alguém que trabalha e que com muito carinho e cuidado faz isso. Nesse carnaval eu fui para o acampamento, preguei lá para a galera, passei o sábado com eles, domingo eu vim para cá, preguei na igreja, e na segunda eu fui para Vinhedo com a Blanche, ficamos lá segunda e terça e voltamos. Tem até um casal, amigos nossos aqui, a Mário e o Renato, que moram em Vinhedo, tem o meu cunhado e minha cunhada que moram em Jundiaí. A gente almoçou por lá e fomos visitar uma vinícola e vimos que maravilha que é você ver o cuidado daquilo tudo. E as pessoas vão para passear e tirar fotos. E ver como que o agricultor cuida, poda, cerca, protege aquela videira para que ela dê fruto. E Jesus diz: o meu pai é esse agricultor. O mais interessante é pensar que todo o fruto que Deus colhe, sendo Ele o agricultor, é ligado à videira. Você vai falar para mim, Zé, legal que você falou, né? Mas que coisa nova que você está falando. Nossa, que coisa incrível. O agricultor planta e tira o fruto da videira. Eu sei, parece uma coisa óbvia, ululante, mas não é assim que a gente pensa como cristãos. A nossa vida cristã evangélica não tem Jesus como o centro de tudo o que floresce na vida. E não erro em dizer que na maioria dos cultos que a gente vê, o nome de Cristo não é nem tão pouco mencionado.
Eu achei interessante em algumas dessas perguntas e respostas que eu faço às vezes na semana, e não foi uma pessoa só, algumas pessoas perguntaram assim: você fala sempre sobre uma igreja cristocêntrica ou mensagem cristocêntrica? O que é ser cristocêntrico? Caramba, é ter Cristo no centro de tudo. É ter Jesus como centro fundamental de tudo e de toda a vida que a igreja vive, compartilha, exala. É ter Jesus como o único lugar de onde todo fruto que Deus deseja sai, porque é assim que o Pai deseja. Porque nós, na nossa idolatria evangélica, nós olhamos para uma panaceia religiosa inventada. Não é só nessa pós-modernidade, ela vem de longe. Acho que na Idade Média já tinha isso. Onde Jesus é um ator coadjuvante, mesmo que nos chamemos de cristãos, ele não é o centro da nossa cristandade. Temos nossas imagens de fé, fazemos campanha porque nós queremos ter a unção de Davi. Mas você é um filho de Deus e você é nascido da videira que é Jesus. Eu sei, tudo bem, Jesus, fica aí, mas eu estou aqui fazendo uma campanha porque eu quero ter a unção e o poder de Davi. Eu quero ter o poder de Salomão. Eu quero ser próspero e rico como Salomão. Eu quero ser forte como Sansão. Eu quero esse poder e essa unção porque eu tenho uma batalha essa semana. E a gente fala: para, gente, vocês estão ficando doido. Não, eu quero ser como Josué, porque eu tenho que conquistar esse terreno aqui, que eu estou brigando com o meu vizinho, e eu então comprei uma espada de plástico na Conde de Sarzedas, e toda semana eu vou lá, estico e falo que ela é a cidade de Ai, já dei 7 voltas, e agora eu vou conquistar, porque com as 7 voltas, com a minha espada, eu vou conquistar. E a gente pergunta: pera. Aonde é que está o centro da vida, da onde tudo floresce? Cristo. Não, eu sou evangélico, eu sou cristão. Jesus fica aí na cruz, legal, e ele deu tudo isso aqui pra gente, viu? Obrigado, Jesus, continua aí. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, de 1 a 3, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus já estava com o Pai, porque Ele é a Trindade desde o princípio. Ele estava no princípio com Deus, Ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem a videira, nada do que foi feito se fez. Eu poderia ousar e dizer que desde o princípio há uma videira. Tudo que Deus criou, criou através dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E assim o agricultor, o pai, disse: eu vou criar. O Pai, o Filho e o Espírito disseram: nós vamos criar a nossa imagem e nossa semelhança. E assim Cristo, diz Paulo em Colossenses, depois a gente vai ler, é o primogênito da criação. E tudo que cria através dele, todo o cosmos, todo o espaço, toda a natureza, todos os homens, os animais, tudo que se vê. E todo o amor, e toda a graça, justiça, toda a direção, tudo aquilo que nós vemos com os nossos olhos, toda a matéria-prima, todos os rios, todas as águas, todas as montanhas, todas as aves, tudo partiu de Cristo, porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. O agricultor colocou uma videira para dizer: tudo vai existir dele, por ele e para ele, porque é dele que tudo emana e é para ele que tudo volta, porque ele é alfa e ômega, princípio e fim. Deus traz à existência todas as coisas através do Filho. É por isso que Jesus diz: vocês falam tanto o nome de Deus, Deus. Aliás, Vagnão falou aqui, não se brinca com o nome de Deus. Todo mundo fala: é Deus, cristão, é Deus, cristão, para. O seu comportamento, o seu amor, sua graça, sua misericórdia, sua gestão ou suas notícias, sua pregação ou suas músicas, se parecem com o Cristo da videira,
Ele está no centro de tudo que você faz. Esse fruto que você apresenta, ele surgiu pelo fato de que tudo que está dentro de você fluiu como uma seiva da videira e você é um ramo e por isso você deu esse fruto? O nome de Deus é colocado em tudo quanto é lugar. Mas desde o princípio, o que Jesus está querendo dizer é que se vocês querem agradar a Deus, eu e Ele somos um. Deus se plantou entre os homens através de Cristo para gerar uma outra vida diferente daquela do Éden. A vida que essa terra conhece chama-se morte. A vida que esse mundo conhece chama-se morte. E essa vida que é morte é fruto de uma outra árvore, onde o homem quis conhecer o bem e o mal. E dali ele colocou morte sobre a humanidade. Mas Jesus diz: eu sou um outro tipo de planta. Eu sou a videira verdadeira. E é o meu Pai que preparou isso tudo, para que a vida de vocês parta daqui. Uma comunidade cristocêntrica, ou uma cristandade cristocêntrica, uma fé cristã cristocêntrica, é uma redundância necessária nos dias de hoje. Ela subsiste no fato de que Jesus é a razão única, verdadeira e suficiente para tudo que nós fazemos. Tudo que nós cantamos, tudo que pregamos, nossas relações, a maneira como nos tratamos, nossa missão, tudo glorifica ao Filho, está ligado ao Filho. Não há como falarmos qualquer coisa no nosso ambiente que Cristo não seja o centro. Nós somos o centro, a nossa ganância é o centro, nossos negócios são o centro, nossas vontades, nossos desejos. Já chegamos a Deus como uma maquininha de Coca-Cola, que a gente coloca a moeda, aperta um botão e fica esperando sair o que a gente quer. Porque tratamos Deus como uma máquina, que eu dou o que Ele quer e Ele me dá o que eu quero. Essa é a relação da idolatria. A idolatria é assim. É uma máquina externa, é um ser físico externo. Seja uma imagem ou seja qualquer outra coisa. Onde eu me aproximo com medo, porque ele pode me fulminar. Mas eu dou o que ele quer e faço o sacrifício que ele gosta e pego no balcão o que eu queria e vivo feliz. Mas a proposta do Evangelho é que eu morra e que Cristo passe a viver dentro de mim. Não é para que eu receba o que eu quero, apesar de que Deus me supre, me cura, me livra e me abençoa. Mas é para que eu seja uma nova criatura. A partir da videira. Eu tinha o meu ventre e o meu desejo ligado nessa terra, nessa ganância, na grana, no poder, na fama, na transa, no sexo, na negociata, no poder político, financeiro. Eu estava com o meu ventre vazio e eu queria sempre me encher dessas coisas. E eu peço e eu desejo e só me sinto satisfeito quando eu prospero, quando eu ajunto, quando eu guardo, quando eu cresço, quando eu apareço, quando eu brilho. E o homem, um ser insaciável, vive a vida inteira se enchendo disso. E Cristo diz: eu sou a videira. Você vai ter que se desconectar disso aí. E você vai ter que ser um ramo enxertado e ligado a mim. Porque eu agora sou a tua satisfação. Não se preocupe com o que você precisa. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5 e 6. Deus conhece a tua petição antes de você fazê-la. Porque a palavra nem te chegou à boca e Ele já sabe. Fique tranquilo, Ele vai cuidar de você. Mas você vai passar a ser uma outra pessoa com outra satisfação. E conforme eu for te alimentando com a minha seiva, e conforme isso vai acontecendo, daqui a pouco quando você vê, você está dando outro fruto. E esse fruto é exatamente o que o Pai quer, porque Ele é o agricultor. Portanto, vidas salvas de homens e mulheres, a vida da sua igreja, o surgimento da sua igreja,
o nosso crescimento como ramos, desenvolvimento pessoal, nosso amadurecimento, nossa transformação de valores, vitória sobre o nosso pecado, a distribuição dos dons de Deus, o fruto do Espírito de Deus que começa a aparecer, os servos em serviço com os seus dons, talentos e ministérios, nossa missão na terra, até a nossa adoração, tudo isso é fruto de estarmos ligados, de ramos que estão ligados a essa videira. E é isso que o Pai deseja. O Pai deseja a sua igreja ligada a Cristo. O Pai deseja a sua igreja dando frutos. E Jesus disse, é pelos frutos que conhecerão aqueles que são os meus discípulos. Não é pelas coisas que você tem, não é pelo que você ajunta, não é pela sua fama. Não. Os meus discípulos vão ser conhecidos pelos frutos. Os frutos demonstram que eles são do Pai, que o Pai plantou uma videira, Ele é o agricultor, e nós somos ramos que existimos a partir dele. E tudo que somos, somos a partir dele. Portanto, quando eu digo Deus, o nome de Deus, significa que eu não tenho vida. Significa que eu não independo do seu Espírito, e do seu amor e da sua palavra. Porque quando eu falo o nome de Deus, a pressuposição é que eu estou ligado, grudado em Cristo, fazendo sua vontade, sendo transformado por Ele a cada momento. E quando alguém ver o fruto que eu dou, e o Pai, o agricultor, se alegra para colher esse fruto, porque esse é o desejo do Pai, vai ser impossível a oliveira dar uvas, a macieira dar laranja, ou a laranjeira dar figos. E eu volto a dizer, você não é o que você faz. O que você faz é fruto do que você é ao contrário. O que nós temos hoje é gente tentando produzir laranja, maçã, banana e uva, para que você pense que ele é uma videira. E até nos enganamos, achando que se nós fizermos alguma coisa diante das pessoas, elas vão pensar que somos o que nós queremos que ela pense que somos, ou até mesmo nós nos transformaremos. Nós nunca nos transformaremos em videira, só Cristo é a videira. Nós somos ramos, e quando eu dou fruto, eu mostro que Ele é a videira verdadeira, e que o agricultor é Senhor. Eu não preciso nem falar, o fruto demonstra quem é o meu agricultor. Há um texto em Colossenses, no capítulo número 1, versos 15 a 17, que diz assim, Ele, falando sobre Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, tudo saiu dele, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Não há outra fonte de vida, dons, alegria, louvor, igreja, comunidade, relacionamento, a não ser a videira que é Cristo. E o Pai é o agricultor. Eu estava estudando um pouco, porque eu fui visitar essa vinícola, e eu fui ver um pouquinho sobre como que eles plantavam. Eu já tinha visto fotografias, né? Porque a videira, ela não é uma árvore que tem sustentação própria. Ela se enrola e vai se desenvolvendo sobre uma estrutura. E eu vi um artigo, aliás, aqui, que fala sobre nossas vinícolas no Brasil, em português, no sul do país, né? Tem Curitiba, tem o Rio Grande do Sul. Existe o tipo de vinícola em forma de pérgola ou latada, é assim que é chamada, e outra que é em forma de cerca, que é a espaldada. São dois tipos. De qualquer maneira, sempre são pilares de madeira, sempre, fincados, e depois outras travessas que seguem
lateralmente, no caso da espaldada, como se fosse um muro, e essa videira ela vai se enrolando, crescendo, se entrelaçando nessa estrutura de madeira. E a pérgola, que é como uma treliça, ela também tem as suas estacas de madeira e a sua estrutura. Essa que eu fui se encontravam em cima, você podia andar por baixo, era até bonita. E essas treliças eram a base de madeira, de sustentação, para que essa videira crescesse. Muito, muito bonito de ver, né? Tiramos fotografias, muito legal. Mas esse artigo que eu li, ele começava de um jeito diferente, falando sobre animais vertebrados e animais invertebrados. E dizendo que a videira é como um animal invertebrado. Eu não sei se você se lembra da Copa do Brasil, em 2014, que o pontapé inicial, a matéria na televisão passou meio batido, foi dado por uma pessoa, se eu não me engano foi no Brasil, a Copa do Brasil, que era uma pessoa tetraplégica que não poderia se locomover e estava utilizando um exoesqueleto. Era como um esqueleto externo, como de robótica, e que permitia que ele andasse. Nós temos um endoesqueleto. Nosso esqueleto fica por dentro do nosso corpo. Aquele é um exoesqueleto, ele fica por fora. E dá sustentação para aquela pessoa poder andar. E o pontapé inicial foi dado. Uma invenção até, se eu não me engano, brasileira, de cientistas brasileiros. E quando eu li essa matéria, eu achei muito incrível, porque ele fala que a videira é como um ser invertebrado, ou que não pode se sustentar, e precisa de um exoesqueleto. Precisa de uma estrutura para tomar aquela forma e poder sair. E conversando com o Ito alguns meses atrás, falando sobre as nossas aulas aqui do Caminho das Letras, sobre o livro de Mateus, conversando que lá no Éden tinha uma árvore chamada Árvore da Vida, e que quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus disse, ele não pode continuar no Éden, porque ele não vai ter acesso à Árvore da Vida, agora ele vai morrer. Essa vida agora vai ter fim. E ele sai dali. E quando Cristo é crucificado, ele é crucificado numa árvore, ele é crucificado, as estruturas das cruzes eram troncos que eram colocados, pedaços de árvores que já foram cortadas, eram árvores mortas, e ali Jesus foi crucificado. A árvore da vida foi crucificada numa árvore da morte, na árvore morta. O que o homem fez a partir do conhecimento do bem e do mal foi morte, e a vida foi crucificada no fruto da morte. E quando eu li isso aqui, eu fiquei viajando na maionese nesse texto, porque a cruz, como se fosse o exoesqueleto da videira, Cristo tomou a forma da nossa morte, Cristo tomou a forma da nossa vida. O agricultor, que é o pai, vem colocando as estacas das pérgolas, ou as estacas das espaldas e dos muros. O agricultor veio e colocou uma estrutura chamada cruz. E ali a videira verdadeira foi colocada, e os seus ramos continuam se estendendo. Os seus ramos continuam se estendendo pela terra. A partir do Cristo que se doou, a partir do Cristo que foi à morte, a partir do Cristo que ensinou, a partir do Cristo que repartiu, a partir do Cristo que amou, a partir do Cristo que abraçou, a partir do Cristo que tocou, que curou, que tomou o lugar. Agora existem ramos que partem desse Cristo que foi à cruz, plantado pelo Pai. A estrutura de Deus para Cristo era a estrutura da morte, era a estrutura da entrega. E a videira se entrelaçou e tomou aquela cruz. E nós nascemos a partir dele. Ele em nós, a sua seiva, o seu espírito, e nós produzindo e nos espalhando por esse mundo, onde há dor, onde há morte, onde há escuridão e aonde há trevas, aonde a estrutura da morte está, lá está o cristão se entrelaçando com vida, com o evangelho, com socorro, com misericórdia, com graça, com dons, com repartir, com dádiva, com amor. É nesse lugar que nós vivemos.
O agricultor que via o mundo morto, fincou a sua pérgola e fez brotar a videira, que morreu a nossa morte, mas ressuscitou. Que coisa linda! É a partir desse sacrifício e doação, daquele que deixou a sua glória e fez o movimento contrário, que saem os ramos de gente que começou a fazer o movimento contrário. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tome essa forma e seja um ramo dessa videira. E vá se entrelaçando em toda a estrutura que esse mundo tem de morte. Porque é isso que o agricultor quer. Resumindo a você, como é que eu poderia dar uma palavra para resumir isso para você? Que palavra eu encontraria para dizer para você tudo isso que eu falei agora? Igreja. O pai, o agricultor, fez com que Jesus surgisse como um renovo na terra seca, diz o livro de Isaías. Surgiu como renovo numa terra seca. Mostrou o seu fruto. Foi morto e ressurgiu. E agora essa planta está crescendo dentro de nós. Esse evangelho enraizado nos ligou à videira e o fruto está passando por nós. E ele disse: vocês vão ser conhecidos pelo fruto que vocês derem, hein? Vão reconhecer que eu sou o Senhor de vocês, porque vocês vão dar frutos na mesma medida que eu dava. Se você gosta de ler o livro de Atos, e é um livro apaixonante que fala sobre o surgimento da igreja e a sua missão, a vida dos apóstolos após a morte de Cristo, é muito legal perceber quando Pedro e João são presos e estão lá diante do Sinédrio, e eles percebem que Pedro e João, esses dois aí andaram com Jesus. Porque eles são indoutos, não são cultos, são iletrados, são pescadores, mas a maneira como eles falam e o jeito que eles se comportam, a autoridade que eles demonstram, a espiritualidade que eles exalam, é a de Jesus Cristo, daquele que a gente matou e dizem que ele ressuscitou. Por isso em Antioquia, diz a palavra, pela primeira vez os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. E esse termo é como se fosse o diminutivo de Cristo. Como se nós disséssemos em português, são os cristinhos. Só que a tradução vem do grego e nós somos os cristãos. Aqueles que se parecem com Cristo. Aqueles que estão perturbando o mundo, é assim que a gente encontra no livro de Atos, e estão se espalhando, chegaram também na nossa cidade e estão causando problema aqui. O Roma veio e colocou suas estradas e criou um monte de pérgolas e treliças. E os cristãos perseguidos saíam por essas estradas e iam se envolvendo com a vida de romanos, de gregos, de etíopes, de egípcios. Aonde tinha alguém, passava um cristão e lá ia o fruto do Espírito. E você vê Paulo citando Fortunato, Áquila, Priscila, Clemente, nas suas cartas, e gente que estava surgindo, Júnias, e gente que estava florescendo, e Timóteo, Epafrodito. O evangelho chegou lá. Eles correm para Samaria, porque em Samaria só tinha samaritano, mas o evangelho está florescendo lá. Os ramos estão se estendendo.
No meio da perseguição, no meio da fome, no meio da morte. Não tem a ver com a fama, nem com o brilho, nem com a ostentação e nem com estar no topo do pedestal. Tem a ver com graça e alguma coisa que aconteceu dentro deles. Porque essa é a obra desde o princípio. Que o agricultor disse, é isso que eu vou plantar nessa terra. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos hoje, quando pensarmos no Pai, quando nós orarmos, Pai Nosso, quando nós tivermos na nossa mente a imagem, Deus, e falarmos essa palavra, na nossa consciência e na nossa maneira de viver, nós tenhamos a plena convicção de que estamos ligados a Cristo. Cristo é o centro de tudo. Tudo que foi criado saiu dessa videira. Tudo que existe foi a partir dele, porque sem ele nada passou a existir. Tudo que se vê. Depois tudo isso nega a videira e morre. Mas ele vem e é plantado pelo Pai, através do seu sacrifício, morte e ressurreição. E volta a florescer de novo. Gente que vai contra esse tipo de conhecimento do bem e do mal, que está muito mais próximo do mal do que do bem. Somos nós cristãos, segundo o agricultor, o Pai quer, segundo a vontade do Pai, somos. Nosso fruto diz para todo mundo que está aqui dentro e mostra para todo mundo aonde a gente está ligado, de que videira nós somos. Consegue dizer para esse mundo, é esse tipo de agricultor. Alguns discursos que eu vejo no meio da pandemia com o nome de Deus leva as pessoas a imaginar um Deus de ódio pelo fruto de quem diz o nome de Deus. O nosso fruto se parece com um sacrifício. Nosso fruto tem traços de doação, misericórdia, de gente que reparte, de gente que ama. Nosso fruto tem a ver com gente que entendeu o que é a graça, morreu para essa vida e o seu ressurgimento se deu a partir da videira, para que quando a gente diga o nome do Pai, o agricultor, a imaginação de quem ouve diga, meu, deve ser um cara muito bom. Pelo fruto desses ramos e pela videira que eles sempre falam dela, esse agricultor deve ser tudo que a gente precisa. Para que nós não corramos o risco de ver gente dizendo tudo que a gente não precisa é de um evangélico aqui agora. Deus tenha misericórdia de nós. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais uma manhã, mais um domingo, pela tua palavra, pela imagem que Cristo se utilizou numa parábola para dizer quem ele era. Eu sou a videira. É de mim que tudo brota. E meu Pai é o agricultor. Obrigado por essas duas primeiras lições, Senhor, que nós tivemos de Evangelho, nesses 2 primeiros domingos de série. Distantes, longe uns dos outros. Senhor, nos guarda. Guarda o nosso coração e a nossa mente. No meio de tantas vozes ao redor da nossa cabeça, nossa comunhão contigo e ligação com a videira, recebendo palavra e o fluxo do teu Espírito todos os dias, porque o Senhor habita em nós. Somos parte do Senhor. Possamos ouvir a tua voz, termos o teu discernimento, porque somos teus. Obrigado, Senhor. Tu és bom, eternamente bom. Guarda as nossas famílias, abençoa os nossos lares. Põe sobre nós o teu amor,
que nunca nos falte, Senhor, fruto dignos do nosso arrependimento. E esse mundo te conheça pelas obras de justiça que nós, como ramos, pela vontade do agricultor, o Pai, ligados a Ti, Jesus, como videira, possamos mostrar para esse mundo. Dá uma semana a mais para a gente, Senhor, mais uma semana. Tua paciência, a Tua tranquilidade e a Tua paz, para a gente passar por esse momento tão difícil que estamos passando, mas com alegria, porque somos Teus, somos a Tua igreja. A Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe, Deus te abençoe. A você que nos assistiu pela internet, seja da Casa da Rocha ou de qualquer parte do Brasil. E a você que está nos assistindo, não agora nesse domingo, mas em qualquer outro momento. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo. Fiquem na paz.